Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Expert DTM. Eu sou o Lucas Carvalho. Eu ensino dentistas a tratar DTM com segurança e o tema de hoje é um tutorial de como diagnosticar deslocamento do disco articular da articulação temporomandibular. Então, trabalhando em cima desse deslocamento de disco articular, o que a gente precisa observar inicialmente? Seria a função anatômica do disco articular. Nessa imagem, vocês conseguem visualizar a função, como que o disco está, na maioria das vezes, quando o paciente está com a boca em repouso. Então, o paciente com a boca em repouso, se vocês observarem, só para ilustrar a imagem, esse desenho anatômico, é como se fosse um corte da articulação temporomandibular de forma sagital. Você corta o paciente assim, nesse sentido, ao meio, então, um corte sagital. Então, esse desenho anatômico é em cima de um corte sagital. Nesse corte sagital, você visualiza o quê? Na pontinha da seta ali, você visualiza, na cor azul, o disco articular. Então, a gente, para entender um desarranjo interno, um problema em uma articulação, como a articulação temporomandibular tão complexa, você precisa entender como que é a anatomia e como que ela funciona de forma harmônica. Para aí sim você entender como que seriam os desarranjos internos desses deslocamentos de disco com e sem redução. Então, na imagem azul, como eu falei, você tem o disco articular. A parte posterior do disco articular é uma parte mais espessa. A zona intermediária, que é a zona onde você tem realmente o contato da cabeça da mandíbula com a fossa mandibular, é uma estrutura mais delgada, mais fina, que mede em torno de 1 milímetro. E a parte anterior dessa imagem azul, que é o disco articular, é uma banda mais grossa que a parte intermediária, mas mais fina do que a parte posterior. Então, assim é o nosso disco articular, essa cartilagem. Então, nessa posição aqui, o disco articular está bem posicionado. Aquela posição que vocês veem muito em livros para ilustrar, que é chamada posição de 12 horas do disco articular, eu até botei um reloginho aqui na cor vermelha para vocês entenderem que posição de 12 horas é essa. É quando você pega o centro ali da cabeça da mandíbula e esse centro, numa perpendicular, ele coincide com aquela parte posterior da banda posterior do disco articular quando o paciente está com a boca em repouso. Então, dessa forma, o disco está bem posicionado. Ligando o disco na parte anterior, o que você tem na parte anterior que sustenta o disco? O músculo chamado pterigoideu lateral superior. Esse músculo ele insere tanto nessa borda, nessa porção anterior do disco, quanto na cabeça da mandíbula, na parte anterior também na cabeça da mandíbula. E na parte posterior do disco articular, o que você tem? Na parte posterior, você tem aquela zona retrodiscal. Nessa zona retrodiscal, a parte superior é a lâmina superior retrodiscal e na parte inferior é a lâmina inferior retrodiscal. Então, na parte posterior, o disco está suspenso por um ligamento, que é a lâmina retrodiscal. E na parte anterior, ele está estabilizado por um músculo. Nas laterais, esse disco ele tem uma estabilização com a cabeça da mandíbula. Então, tanto para a medial do disco quanto para a lateral do disco, você tem um ligamento chamado ligamento discal ou ligamento colateral, que é o que estabiliza o disco articular na cabeça da mandíbula. Então, esse seria o posicionamento ideal do disco articular. Numa outra imagem aqui, para a gente entender como que é realmente a articulação temporomandibular funcionando de forma normal, nós temos esse vídeo clássico aqui. Esse vídeo é um vídeo que é um apoio de docentes da USP, e você tem essa imagem aqui quando o paciente começa a abrir a boca. Quando o paciente começa a abrir a boca, o que está acontecendo ali? Aquela parte posterior, a cor mais alaranjado para vermelho, seria os tecidos retrodiscal. O tecido retrodiscal, lâmina superior e lâmina inferior. E removendo ele, você viu o disco. Aqui é uma visão mais interna do crânio, que você tem todo o complexo funcionando ali de forma harmônica. Então, quando o paciente abre a boca, se vocês observarem, aquele ligamento retrodiscal que está na parte posterior do disco, ele sofre um pequeno estiramento. Então, na verdade, ele limita o posicionamento do disco articular, esse ligamento retrodiscal. E na parte anterior,
o músculo pterigoideu lateral, que está inserido na parte anterior do disco articular, o que ele faz? Quando ele contrai, ou seja, quando esse músculo diminui de tamanho, ele faz com que a cabeça da mandíbula saia de dentro da fossa mandibular. Então, nesse vídeo, você consegue perceber muito bem esse funcionamento anatômico. Mais uma vez ali, ó, lâmina retrodiscal, disco articular e músculo pterigoideu lateral. Ele diminuiu de tamanho, tirou a cabeça da mandíbula de dentro da fossa mandibular. Quer seja para abrir a boca ou para fazer algum movimento excêntrico, como lateralidade ou movimento de protrusiva. Então, esse seria aí o funcionamento normal da articulação temporomandibular, pensando-se em posicionamento anatômico do disco articular. Agora, partindo do princípio que você tem alguma alteração nesse disco articular, vamos entender quando o disco está deslocado. Então, nessa primeira imagem que está mostrando o disco articular deslocado, quando ele tem um deslocamento para anterior, nessa imagem que o disco está na coloração azul, e é um desenho anatômico, como eu falei, da lateral, ou seja, um corte sagital do crânio do paciente, está sendo desenhado para ilustrar. O disco, quando ele está anteriorizado, ele nunca fica na posição anatômica real dele, ele sempre fica com essa pequena dobra. Não sei se vocês conseguem observar, ele está como se estivesse ligeiramente dobrado ali. É basicamente isso que acontece quando o disco está anteriorizado. O que acontece para esse disco anteriorizar dessa forma? Alguma alteração aconteceu entre a sustentação da parte posterior do disco articular, que é pela lâmina retrodiscal, que são ligamentos que se inserem na parte posterior do disco, e a parte anterior do disco, que é o músculo pterigoideu lateral superior. Se você tiver um excesso de contração desse músculo pterigoideu lateral superior, pode ocorrer um desequilíbrio e esse disco vir totalmente para anterior. Se vocês pensarem numa situação, se você imaginar, por exemplo, paciente que teve uma situação de um trauma ou até mesmo um acidente e ele teve um travamento de boca aberto, ou ele ficou muito tempo na cadeira do dentista e quando foi fechar a boca não conseguiu. Isso se chama travamento de boca aberta. Você imagina, o músculo, para esse paciente ficar com a boca aberta, quem está contraindo o tempo todo é o músculo pterigoideu lateral superior, que ele está puxando o disco articular para anterior e a cabeça da mandíbula também para anterior. O pterigoideu lateral inferior, ele insere somente na cabeça da mandíbula. Então, esses dois músculos, o pterigoideu lateral, tanto o feixe superior quanto o feixe inferior, eles ficam contraindo quando esse paciente está muito tempo com a boca aberta. E muito tempo em contração, às vezes acontece uma hipertonicidade desse músculo e ele realmente tem uma contratura ali, o paciente não consegue fechar a boca. É como se ele estivesse abrindo demais e passado da eminência articular e ocorreu um excesso de contração desse músculo. Esse músculo, como ele está inserido na parte anterior do disco articular, ele anteriorizou demais o disco. Então, quando esse paciente teve esse travamento de boca aberta, o disco articular, quando você consegue fazer a manobra e reposicionar a cabeça da mandíbula para dentro da fossa mandibular, o disco ficou deslocado. Então, em situações como essa, em que o disco ficou deslocado, se for uma situação muito recente, você consegue fazer manobra chamada manobra de Farrar, que é uma manobra para você conseguir recapturar esse disco. Aí sim você usa uma placa lá reposicionadora para tentar minimizar a situação. Mas sabe-se, e a literatura mostra isso para a gente de uma forma muito clara, que quando você tem um deslocamento de disco com ou sem redução, o disco uma vez deslocado, dificilmente ele volta para aquela posição anteriormente ocupada. Então, nesse caso aqui, eu estou dando exemplo o quê? Do deslocamento de disco com redução. É como se fosse a primeira etapa do deslocamento de disco. Por quê? O disco, primeiro, raramente acontece do disco deslocar e não reduzir. Na maioria das vezes, ele desloca, ele vai para anterior, como está na primeira imagem aqui, que ele dobrou um pouquinho, e quando o paciente começa a abrir a boca, ele recaptura o disco articular. E é quando você tem aquele som de estalido. Então, se vocês têm um paciente que tem um som na forma de estalo, na forma de clique, que é aquele som, esse som na forma de estalo, na forma de clique, que você observa na palpação
Com o paciente em repouso, você pede ele para abrir e fechar a boca 3 vezes, o máximo que ele conseguir abrir e fecha 3 movimentos. Se você perceber um som articular na forma de estalido, provavelmente esse paciente pode ter um deslocamento de disco com redução. Mas eu vou mostrar para vocês logo aqui na frente o que acontece para você conseguir fechar um diagnóstico de deslocamento de disco com redução. Então, nessa próxima imagem aqui, eu vou mostrar para vocês, de acordo com um padrão para critério diagnóstico, para diagnosticar e para pesquisar os subtipos de disfunção temporomandibular em todo o mundo. Então, sempre que você publica um artigo científico, você tem que ter um questionário padronizado para pesquisa. E esse questionário padronizado para pesquisa é o que a gente utiliza dentro da nossa metodologia de trabalho do Expert in DTM. Então, dentro disso, para você conseguir fechar um diagnóstico clínico sem exame de imagem de um deslocamento de disco com redução, o paciente tem que ter esse som articular que eu falei com vocês, na abertura de boca e no fechamento, esse som de estalo, de estalido. Agora, se acontecer, mas o meu paciente só tem na abertura, aí você vai testar os outros movimentos. Quais são esses movimentos? Movimento para protrusiva, 3 vezes o movimento para protrusiva, 3 vezes para lateralidade, para um dos lados, e 3 vezes para a lateralidade para o outro lado. Ou seja, 3 movimentos na protrusiva, 3 movimentos lateralidade direita e 3 movimentos lateralidade esquerda. Se em pelo menos um desses movimentos excêntricos você também tiver um som de estalido, e você teve um som de estalido somente na abertura, aí sim você consegue fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Como que isso funciona na prática? Você avaliou seu paciente, pediu ele para abrir e fechar a boca 3 vezes, e você percebeu um som na forma de estalido na abertura e no fechamento. 99%, pelo menos clinicamente, você já tem um diagnóstico de deslocamento de discos com redução. Se você quiser ter a certeza de que esse disco realmente está deslocado e ele está reduzido, existe um teste clínico que a gente orienta o paciente, que a gente consegue fechar esse diagnóstico de forma mais clara. Você pede ao paciente para abrir levemente a boca. Na hora que ele observar o som articular, ele vai avançar a mandíbula e você coloca um batentezinho, pode ser até um palito de madeira, entre os dentes superiores e inferiores, só para ele não tocar os incisivos. E nesse momento que o paciente está com a mordida em topo, se ele tinha um deslocamento de disco com redução, o disco já está recapturado. Por quê? Porque quando você avança a mandíbula, traz a mandíbula para frente, na protrusiva, o que acontece com a cabeça da mandíbula? Ela já sai da fossa mandibular. E o disco, quando está deslocado com redução, o que acontece? Quando a cabeça da mandíbula sai da fossa mandibular, ele já reduz, ele já recaptura o disco articular. Então, se você está com a mandíbula na protrusiva, em topo a topo, e tem um batente entre os incisivos, que pode ser até um palitinho de madeira, com 2 milímetros de espessura, e dessa forma você usa como referência esse palitinho ali de madeira e pede o paciente para tocar, abrir e fechar a boca com os dentes na protrusiva. Se durante esse movimento na protrusiva, abrir e fechar a boca, tocando nesse batente em madeira, o som desaparecer, ou seja, você não observar mais esse som de estalido, você tem a certeza que esse paciente tem realmente um deslocamento de disco com redução. Então, isso é uma confirmação do seu diagnóstico clínico. E o diagnóstico clínico é exatamente esse que está aqui no slide. Para você ter um deslocamento de disco com redução, você tem que ter o som de estalido na abertura e no fechamento. Ou se você tiver o som de estalido somente na abertura ou somente no fechamento, você tem que ter pelo menos mais um som articular de estalido em qualquer um dos movimentos excêntricos, que são ou lateralidade direita, ou lateralidade esquerda, ou na protrusiva. Dessa forma, você consegue fechar o diagnóstico de deslocamento de disco com redução. Agora vamos ver, para ilustrar um pouquinho mais ainda, uma imagem, que é um vídeo, bem bacana esse vídeo, que é um vídeo, aqui vocês observem, ó, vê se vocês conseguem visualizar o movimento que está acontecendo. O paciente está com a cabeça da mandíbula em repouso e o disco está deslocado. Ele começa a abrir a boca, olha ali, ó, ele voltou agora com a cabeça da mandíbula, o disco deu aquela dobrinha, tá vendo? Ele é um amarelinho mais claro, ele deu aquela dobrinha. Quando você começa a abrir a boca, ele dá o som de novo, tá vendo?
Tem um claquezinho ali. É como se tivesse dado uma pancada na parte posterior do disco articular. Quando a cabeça da mandíbula volta para a posição de repouso, o disco anterioriza novamente. Então, esse é um deslocamento de disco com redução clássico. Esse aqui é um corte sagital de um cadáver, tá? Em que tem um deslocamento de disco com redução. Olha lá o movimento, olha que bacana esse movimento. Tá legal? Então, é basicamente isso aí, o deslocamento de disco com redução, pessoal. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo. Nesse outro exemplo, o paciente que tem um deslocamento de disco com redução, ele, na maioria das vezes, ele não tem um padrão de abertura reto. Não sei se quem estava na aula de ontem observou que eu coloquei um caso clínico de uma paciente que tinha um padrão de abertura retilíneo. E esse padrão de abertura retilíneo, ele não mostra nenhuma irregularidade dentro da articulação temporomandibular. No deslocamento de disco com redução, na maioria das vezes, o paciente ele tem um desvio mandibular para um dos lados. Tá? Então, nessa imagem aqui, ele está desviando para um dos lados. Para o lado que ele desvia, é o lado que está com problema, ou seja, é o lado afetado. Ele sempre desvia para o lado afetado. Então, nesse caso aqui, o paciente tem um deslocamento de disco com redução em um dos lados somente. Então, você imagina uma situação. Se essa cabeça da mandíbula aqui, ela está saindo da fossa mandibular, ela faz todo o movimento. E essa daqui, se ela não sair da fossa mandibular, a mandíbula desvia para onde? Para esse lado de cá, porque essa aqui não está conseguindo fazer o movimento. Então, é exatamente o que está acontecendo. O problema do deslocamento de disco, nesse caso com redução, é sempre para o lado afetado. Tá legal? Aqui são imagens no Instagram, então não é uma aula propriamente dito, mas é só para ilustrar para vocês e facilitar um pouco mais o entendimento. Então, nessa outra situação aqui, Simone, o deslocamento de disco com redução, então você imagina, esse paciente, ele está fazendo um movimento de lateralidade para você fazer aquele teste clínico. Então, nesse teste clínico, você pede o paciente para fazer lateralidade para a direita e lateralidade para a esquerda. Quando ele faz a lateralidade para a direita, vocês observem que a linha média, o ponto preto ali está marcando a linha média, tá vendo? Aquela linha preta superior e inferior. Você tem ali mais de 7 milímetros de movimento para a direita. Quando você tem de 7 milímetros para cima de movimento de lateralidade ou de protrusiva, você não tem limitação. Agora, observe que quando esse paciente faz o movimento para a lateralidade esquerda, nessa segunda imagem, o que está acontecendo? Ele tem, no máximo, ali de 1 a 2 milímetros de movimento para a lateralidade esquerda. Então, ele tem uma limitação para a esquerda. Vê se vocês conseguem observar. Se eu não tenho limitação para a direita, você imagina que a cabeça da mandíbula, do lado esquerdo, ela está saindo todinha de dentro da fossa e o paciente está trazendo ela para o lado direito. Então, o lado esquerdo não está comprometido. Agora, quando eu faço a lateralidade para o outro lado, para o lado esquerdo, a cabeça da mandíbula não sai de dentro da fossa mandibular. O que isso mostra para mim? Que o problema está onde? Se você fez a lateralidade para a esquerda e a cabeça da mandíbula não movimentou, o problema está naquele outro lado. Então, é uma observação importante nos movimentos de lateralidade, tá? Então, passando aqui. Agora, um outro exemplo, ó. Esse exemplo é bem bacana também, ó. Aqui já é uma situação que o paciente tem um deslocamento de disco, só que sem redução. É como se fosse uma evolução mesmo. O disco ele deslocou para o anterior, ele começou, a cabeça da mandíbula, quando foi abrir a boca, começou a bater na banda posterior do disco, deu o som de estalido, som de clique. Em algum momento da vida, esse disco parou de reduzir. Ele ficou totalmente anteriorizado. Então, se vocês observarem na ponta da seta aqui, você já começa a observar o azul claro, já é o ligamento. Lembra que tem a parte posterior do disco, tem o tecido retrodiscal, tem a lâmina superior e a lâmina inferior? Então, esse ligamento, ele começou a ter um estiramento ali. Então, esse estiramento é por quê? Porque bem provável teve uma hipertrofia ali do pterigoideu lateral superior, que está inserido na parte anterior do disco articular, e o disco foi todo para o anterior. E aconteceu o quê? Um estiramento da parte posterior do disco articular. Essa parte posterior do disco articular, a banda posterior dele,
quando ela acaba de deslocar e o paciente começa a fazer o movimento de abertura de boca, na ponta da seta ali, a banda posterior do disco, a cabeça da mandíbula não consegue passar por ela. Vocês lembram que eu falei lá no início da aula que a anatomia do disco articular, a banda posterior é sempre mais espessa? Então, se ela é mais espessa, a cabeça da mandíbula, quando bate nela, tem um batente ali interrompendo o movimento de abertura de boca. E nesse momento, o paciente tem uma limitação na abertura de boca. Então, essa limitação na abertura de boca é o que a gente chama de deslocamento de disco sem redução com essa limitação de abertura de boca. É aquele paciente que tem o que a gente chama de travamento de boca fechado. É o paciente que chega para você numa situação de emergência e não consegue abrir a boca. E ele tem um histórico passado de sons articulares. Ele fala, doutor, em algum momento da minha vida, eu tinha sempre um estalo, tinha um estalinho aqui perto do ouvido. Quando eu abria e fechava a boca, às vezes eu estava mastigando, aquilo ficava estalando, o relato do paciente. Só que, de repente, parou de estalar e eu acordei, não consegui mais abrir a boca. É o que acontece, o deslocamento de disco era com redução, ele evoluiu para sem redução e o paciente não conseguiu abrir a boca. Então, nessa outra imagem aqui agora, se vocês observarem, vamos imaginar nessa situação, ó. Essa aqui, ó. Então, nesse caso aqui, você imagina o seguinte, o paciente está tentando abrir a boca. E quando ele tenta abrir a boca, ele tem um desvio todo para um dos lados. Está vendo que ele está desviando para um dos lados? Tem uma pontinha numa seta preta ali que a parte inferior está desviando para o outro lado. Tá? Então, nesse desvio aqui para esse outro lado, o que está acontecendo? Quando o paciente começa a abrir a boca, se esse lado de cá sair, ele vai desviar para onde? Então, você imagina que eu tenho um problema desse lado de cá, que desse lado de cá eu tenho um deslocamento de disco sem redução. Então, esse lado, a cabeça da mandíbula não vai conseguir sair. E esse lado aqui, ela sai toda. Então, quando eu abro a boca, o que acontece? O desvio? Para lá. Porque esse lado ele está saindo totalmente e esse lado aqui ele não sai nada. Isso no movimento de abertura de boca, tá? Então, o paciente abriu a boca, esse lado aqui, ele não tem nenhum problema, ele vai abrir. Só que está desviando para um dos lados. Quando desvia para um dos lados, o desvio está sempre do lado afetado, como eu falei. Isso no movimento de abertura de boca. Então, isso é muito clássico, porque dificilmente acontece nas duas ATMs ao mesmo tempo, tá? Na maioria das vezes é assim, o paciente tem um desvio para um dos lados e não consegue abrir a boca, tá? Então, isso aí foi para dar uma ilustrada também, pessoal. Agora, numa outra situação, nessa situação, é a mesma coisa que eu expliquei para vocês lá atrás, no deslocamento de disco com redução. Aqui a gente está pensando em deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca. Então, nesse deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca, para você dar o diagnóstico clássico para o paciente de deslocamento de disco sem redução com limitação, isso dentro do embasado na literatura científica, um diagnóstico puramente clínico, sem exame de imagem, o que o paciente tem que ter? Um travamento da ATM, ou seja, ele não consegue abrir a boca, ele tem uma limitação da abertura de boca. Ou seja, a abertura passiva dele tem que ser menor do que 40 milímetros. Por que está escrito ali, incluindo o trespasse vertical? Vocês lembram lá? Quem trabalha com ortodontia acaba fazendo muito essa aferição do trespasse vertical. O que é o trespasse vertical? É o overbite. É a quantidade de recobrimento que o dente inferior tem pelo dente superior, tá? É quanto ele tem ali de sobremordida, tá? A quantidade de... Você tem um incisivo superior aqui e um incisivo inferior aqui. Então, isso aqui que está recobrindo daqui até aqui é o inferior, ó, e aqui o superior. Então, se o superior está aqui e o inferior está aqui, você mede daqui até a ponta incisal e vê quantos milímetros tem. Você imagina que deu 3 milímetros aqui. Aí você vai medir da ponta do incisivo inferior até a ponta do incisivo superior e ver quantos milímetros tem. Imagina lá que deu 30 milímetros, de uma ponta incisal a outra. Aí você inclui o overbite também, o trespasse vertical. Por quê? Porque a cabeça da mandíbula ela saiu daqui, ó. Então, ela saiu daqui e fez esse movimento, tá? Então, são a quantidade de milímetros que tem de uma ponta incisal a outra, mais o trespasse vertical, tá legal? Se for menor do que 40 milímetros, o paciente tem uma limitação na abertura de boca. E esse paciente também tem que ter um relato de dificuldade
na alimentação. Então, aquele paciente fala, doutor, eu tenho muita dor aqui quando eu mastigo, não estou conseguindo abrir muito a boca. E ele relata também que tem um antecedente passado de som articular. Então, isso é o deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura de boca, bem clássico, tá? Então, você consegue. Aqui eu vou mostrar agora um outro vídeo para ilustrar, é uma imagem maneiríssima também, do deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca. Ali você vê, mesma coisa, um corte sagital. Nesse corte sagital, que é o corte da lateral do rosto de um cadáver, ali a cabeça da mandíbula forçando o disco articular e tentando ultrapassar ele. Então, voltou para a posição de repouso. Nesse momento está em repouso, ele vai começar a abrir a boca. E o disco está anteriorizado, bem fino, bem delgado. E está forçando, está vendo? Na ponta da seta, a cabeça da mandíbula só chega até a pontinha da seta. Então, esse paciente, ele tem o quê? O disco está anteriorizado, mas ele não teve a redução. Lembra no vídeo passado que o paciente tinha a redução e tinha até aquele... É como se o disco tivesse dado a cabeça da mandíbula tivesse dado uma pancada no disco, aí dá aquele som articular de estalido. Nesse momento, não. Ele está tentando abrir a boca e não consegue. Então, ele fica forçando o disco articular. Ele força tanto, que em algum momento ele volta a abrir a boca. Vocês vão observar isso. O que seria isso? É uma evolução do processo de desarranjo interno do deslocamento de disco. Tá bem clássico isso, tá bom? E, pessoal, esse é um conteúdo, assim, muito rico, esse conteúdo que eu passo, que é conteúdo que a gente dá mesmo em sala de aula para os alunos. Então, isso aí são coisas que vocês podem aplicar já no dia a dia de consultório. Então, é muito conteúdo bacana aí. Aqui uma outra imagem, só que agora um desenho anatômico, e agora mostrando o que eu falei que é a evolução. A evolução o quê? Do deslocamento de disco. A gente começou com o deslocamento de disco com redução, viu nesse deslocamento de disco com redução, como que eu faço para diagnosticar ele clinicamente? O que seria isso? O paciente tem, voltando lá, um estalido na abertura e no fechamento. Ou ele tem um estalido somente na abertura, ou somente no fechamento, e além disso ele tem um som de estalido, pelo menos na protrusiva ou na lateralidade. Aí você fechou o diagnóstico de deslocamento de disco com redução, aquele som clássico de estalo, tá? Em algum momento, o paciente teve um travamento da TM, não conseguiu abrir a boca, o paciente começou a ter dor à mastigação e a abertura de boca dele ficou menor do que 40 milímetros. Isso a gente falou que é o deslocamento de disco sem redução com a limitação de abertura de boca, por causa desse travamento da ATM. Nesse momento aqui agora, a gente já está vendo o deslocamento de disco sem redução, só que sem a limitação de abertura de boca. Por quê? Observem que a imagem azul claro é o ligamento que fica inserido na parte posterior da banda posterior do disco articular. Então, essa imagem em azul claro é já o ligamento todo estirado. Por quê? A cabeça da mandíbula vai batendo naquela imagem azul ali, que é o disco articular, e vai anteriorizando ela cada vez mais. E tem músculo inserido no disco articular, na porção anterior dele. Então, sempre que o paciente vai forçar a abertura de boca, o pterygoideu lateral superior ele fica contraindo. Em algum momento, o disco vai mais ainda para o anterior. É o que acontece nessa imagem. Aí o paciente não tem mais a limitação de abertura de boca. Por quê? Porque o disco vai totalmente para anterior mesmo. Nessa situação, para você diagnosticar de forma clínica um deslocamento de disco desse, sem redução e sem limitação de abertura de boca, o que você precisa ter? Você precisa ter tido um histórico passado de travamento da ATM, como na situação passada, ou seja, o paciente teve uma dificuldade na abertura de boca, a abertura de boca dele era menor do que 40 milímetros, atualmente ele já tem uma abertura passiva acima de 40 milímetros, ou seja, maior ou igual a 40 milímetros, incluindo o trespasse vertical, já expliquei para vocês o que seria o trespasse vertical, e esse paciente continua com a sintomatologia de dificuldade na mastigação, aquele paciente que relata para você, doutor, quando eu vou mastigar alguma coisa, eu tenho muita dor aqui perto do ouvido. Então, esse é o critério para diagnosticar deslocamento disso sem redução e sem limitação de abertura de boca. Nessa outra situação aqui, nós vamos visualizar agora o vídeo desse deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura de boca, que seria isso aqui, ó. Na ponta da seta azul é até onde a cabeça da mandíbula vai. É uma evolução, você vê que o disco está anteriorizado e ele continua todo anteriorizado. Vocês observem, olha lá, ele vai forçando o disco para anterior. Ó. A pontinha da seta vermelha, quer dizer, é aonde a cabeça da mandíbula chega, ela só chega até ali, tá vendo?
Só que ela não tem limitação, ela está ali passando até um pouquinho da eminência articular. Então, o disco já está lá totalmente anteriorizado. Então, nessa situação, foi a última evolução do deslocamento de disco. Daí para frente, o que vai acontecer com essa cabeça da mandíbula? Em algumas situações, você começa a ter processos degenerativos na cabeça da mandíbula, ou até mesmo na fossa mandibular, mas isso aí já é um tema para uma outra aula aí. Tá bom? Então, nessa situação aqui, bem interessante também esse vídeo. Todos esses vídeos são cortes sagitais, tá? Cortes na lateral do crânio, tá bom? Então, pessoal, essa foi toda a parte de desarranjo interno, deslocamento de disco com redução e sem redução. Então, você tem ali 3 situações que são as mais encontradas, que é o deslocamento de disco com redução, como já falei, você tem uma evolução dele, que é o deslocamento de disco com redução e com limitação de abertura de boca, que é quando você tem aquele travamento de boca fechado, e num segundo momento, no terceiro momento, na verdade, você tem um deslocamento de disco sem redução e sem a limitação de abertura de boca. E você começa a ter, dependendo do que você aplicar de tratamento, você pode ter uma formação ali do pseudodisco, tá? Por quê? Aquela estrutura que fica ligada à parte posterior, à banda posterior do disco articular, aquilo ali são ligamentos. Esses ligamentos associados ali a todo o tecido conjuntivo denso, fibroso, ao redor da cabeça da mandíbula e ao redor da fossa mandibular, aquilo auxilia para formar um pseudodisco. Quando não forma um pseudodisco, o que acontece? Começa a ter processos degenerativos, aí você precisa entrar com tratamentos um pouco mais invasivos. Mas é isso aí que eu tinha para passar para vocês, bem sucinto, bem resumido, de fácil entendimento, conteúdo assim muito rico e gratuito na internet. Hoje em dia a gente tem essas vantagens do online. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço.